Então vamos lá, gente. O que a gente tem nessa questão? A gente tem um rapaz, que é o Daniel, jogando uma partícula para cima. E basicamente o exercício está te perguntando se essa partícula ela vai cair na mão dele antes, depois ou numa posição que não tem como a gente analisar. O que é importante você lembrar nessa questão? Que por mais que a gente tenha um movimento na vertical, que ele acontece quando ele arremessa a partícula para cima, e a gente tem um movimento na horizontal, um movimento ele não vai influenciar no outro. Então o que a gente tem que pensar aqui? Se a gente analisa o movimento horizontal, o que a gente observa? Se Daniel está em movimento com a partícula na mão, a gente pode pensar que os dois têm a mesma componente horizontal da velocidade. Na horizontal a gente não tem aceleração, então a única equação que a gente tem é distância vai ser velocidade vezes o tempo. Então se eles têm a mesma componente de velocidade, com o passar do tempo, a gente pode pensar que tanto o Daniel quanto a partícula vão percorrer o quê? A mesma distância. Então, se passar um tempo t qualquer de 1 segundo e a componente, a partícula, deslocar essa distância, como o Daniel tem a mesma componente de velocidade horizontal, nesse mesmo intervalo de tempo ele tem que percorrer essa mesma distância. O que isso mostra para a gente? Que quando ele arremessar então essa partícula para o alto, mesmo que essa partícula faça um movimento de subida e um movimento de descida, horizontalmente os dois vão percorrer a mesma distância. Isso leva a concluir que a partícula ela vai cair aonde? Vai cair exatamente na mão do Daniel. Com isso a gente vai ter o gabarito aqui como sendo letra B.